Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, sou Sandra Viana, psicóloga e coach. Vou falar com vocês hoje a pedido do projeto Rumo, a equipe do Rotary Clube, que gentilmente me convidou e eu aceitei, lógico, porque eu já venho fazendo trabalhos com o Projovem, né, já há algum tempo, 2 anos, que eu faço sempre trabalhos com o Projovem, e é um prazer sempre poder estar aqui, contribuir de alguma forma com a orientação profissional de vocês. O que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre orientação vocacional. Vou falar sobre como fazer a escolha profissional para quem está em dúvida, vou dar algumas orientações. Vou falar um pouco sobre a psicologia, a escolha para ser psicólogo, né? E vou falar, vou ter uma convidada, uma surpresa aqui, uma convidada, para falar também sobre a área de psicologia, uma jovem, para responder as perguntas que vocês nos colocaram, né, sobre essa área. Eu fiquei muito feliz por ter, quando eu faço presencial, normalmente as pessoas, os jovens ficam mais inseguros em fazer perguntas, e agora foi bastante pergunta, fiquei feliz, né? Não sei se é por causa da pandemia, né? Que aí as pessoas estão precisando muito de psicólogo, então surgiu bastante perguntas sobre isso. Vou tentar responder todas para vocês, tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou me apresentar. Meu nome vocês já sabem, é Sandra Viana, todo mundo me conhece, e aí as pessoas nas redes sociais, tal, coach Sandra Viana, né? Como eu disse, eu sou psicóloga, quase 25 anos, pós-graduada em gestão e estratégia de RH e corporativa, mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento de pessoas, de melhoria de processo, implantação de projetos em diversas áreas dentro do corporativo, né? Há mais ou menos 5 anos eu comecei a pensar numa transição de carreira, em que eu estava próximo de me aposentar. Vou contar um pouquinho da minha história profissional. Comecei aos 14 anos e aos 45 anos eu me aposentei por tempo de serviço, por 30 anos. Então eu trilhei uma carreira em algumas empresas e trabalhei por 30 anos, basicamente dentro de recursos humanos, que era uma coisa assim bem, se fosse pensar isso lá nos anos 90, que eu comecei a trabalhar em recursos humanos, tinha departamento pessoal, não tinha uma área dedicada ao profissional, né, ao desenvolvimento profissional. Então, eu trabalhei por 25 anos, então eu já comecei na área de recursos humanos, inclusive fazendo psicologia já dentro da área de recursos humanos. E há 5 anos eu comecei a pensar numa carreira solo. E aí eu fui fazer formação de life coach, master coach de carreira, programação neurolinguística, educação emocional positiva, mentalidade de alta performance. O ano passado eu criei o meu espaço, o Espaço eCare, onde eu realizo os meus trabalhos e também compartilho o espaço com outros profissionais da área que trabalham com a mente, corpo e bem-estar, né? Terapeutas, psicólogos, nutricionistas, professores de yoga, e eu faço atendimento com a psicologia clínica sistêmica, né? No coach de desenvolvimento profissional, tanto online como presencial, e do bem-estar. E eu sou mentora de profissionais liberais da área da psicologia, de terapeutas, e também faço mentoria para empreendedores individuais que estão começando.
Trabalho com orientação de jovens, adolescentes, faço atendimento na psicologia e também na orientação do coach vocacional, desenvolvimento de líderes, né? Sou palestrante e consultora de RH. Então, um pouquinho de mim aí para que vocês possam entender com quem está falando com vocês aqui, tá? Eu queria agradecer aqui o projeto Rumo, né, que é feito pela uma equipe do Rotary Club e o Projove, que sempre eu gosto muito de fazer um trabalho com o Projove, venho fazendo um trabalho voluntário de dar palestras, já fiz aqui várias vezes aqui em Barueri. Eu sou de Barueri, o meu espaço fica aqui em Barueri, já atendi jovens na orientação vocacional e também fiz um grupo o ano passado de orientação vocacional dentro do Projove de Barueri e já fui para Santana de Parnaíba e Pirapora também. Então, aqui meu agradecimento à Márcia, que me indicou para esse projeto. É um prazer poder falar sobre a orientação profissional e ajudar os jovens. É uma paixão minha mesmo de preparar e de alguma forma mostrar para os jovens que existe futuro, né? Profissional. Né? Então, isso para mim é muito gratificante. Obrigada. E vamos começar ao que vemos aqui, né? Bom, o profissional do futuro com escolhas conscientes. É isso que eu quero trazer para vocês nesse momento aqui. Por que escolhas conscientes? Porque quanto mais a gente tem certeza daquilo que a gente quer fazer na vida, mais próximo da realização, do sucesso, da felicidade, a gente caminha, tá? Não é fazer uma escolha porque alguém está falando ou porque o mercado tende mais para esse lado, né? É sim fazer aquilo que você realmente gosta de fazer e ainda poder receber, ganhar dinheiro com isso, né? Então, isso que é importante, ok? Bom, para falar sobre escolha profissional, a gente não pode deixar de fora o propósito, né? O Ikigai, que é um conceito japonês que significa a razão de você ser, de você viver, tá? E o que é esse Ikigai? Tem um livro que chama Ikigai, que eles estudaram colônias japonesas, como que as pessoas vivem tantos anos, há mais de 90 anos, 100 anos, e felizes, né? Então, eles descobriram algumas características, algumas questões que nos traz esse sentimento de Ikigai, tá? Primeiro, o que você ama fazer? Essa é uma pergunta, né? O que o mundo precisa? Você unir essas duas coisas. O que você ama fazer, o que o mundo precisa, pelo que você pode ser pago, certo? E em que você é bom, em que você é bom. Então, você vai fechando esses ciclos, esses 3 ciclos principais aqui, você vai descobrindo a sua missão, a sua vocação, né? Vai podendo receber por isso, né? E daí você, que é a sua profissão. E até você chegar na sua paixão, né? Que é a alegria, plenitude, vai te trazer prosperidade. Tá? Se você fica só em uma questão, você não traz essa alegria, essa prosperidade.
Então, o Ikigai é uma forma da gente pensar. Primeiro eu descubro o que eu amo. Aí eu procuro os meus talentos, através dos meus talentos, da minha vocação, né? Eu vou me aproximando da minha missão, né? E eu posso, através disso, eu posso escolher a minha profissão, né? E fazer o que realiza. Vamos pôr isso em questões práticas, né? Eu, por exemplo, eu comecei a trabalhar aos 14 anos, como eu falei aqui, né? Eu não sabia o que eu amava fazer. Eu só sabia um talento meu, que é aos 14 anos eu sabia datilografar e contar dinheiro. Tinha feito um curso de datilografia, mas não gostava, mas sabia, né? Eu fui trabalhar num escritório, eu tinha uma certeza que eu queria trabalhar no escritório. Fui, trabalhei no escritório. E lá eu comecei a perceber assim, eu preciso de algo mais. Fazia muito bem o que eu fazia, né? Trabalhei por 5 anos nessa empresa e falei, não, preciso de algo mais. Eu encontrei algo, alguma habilidade minha que eu recebia por isso, mas isso não me trazia realização ainda, né? Então eu fui e procurei, eu preciso de algo maior, eu preciso trabalhar numa empresa com mais áreas, né? E aí eu fui para dentro de recursos humanos, já numa grande empresa aqui em Osasco, talvez pais, tios, alguém tenha trabalhado aí, que é a Cobrasma. E lá eu encontrei algo que eu me destacava, além dos números de contar dinheiro, né? De trabalhar em escritório, trabalhar com pessoas, né? Eu fui trabalhar na seleção, e aí eu fazia seleção já com 18, 19 anos, e uma mentora, que é minha amiga, né, era analista, ela falou, Sandra, por que você não faz psicologia? Né? Eu falei, nossa, mas é muito distante para mim, psicologia, eu pensava em fazer administração, né? Ela falou, não, você tem super jeito, você trata bem as pessoas gostam de falar com você. E eu fui prestar psicologia, prestei administração, pedagogia e, pela minha surpresa, eu passei em psicologia, né? E aí eu comecei a fazer a psicologia. Aí eu comecei a perceber que tinha a ver com a minha missão e com a minha vocação, tá? E eu já estava sendo paga por aquilo. Mas eu não tinha noção que era missão e vocação. Eu achava que vocação era só para quem fosse ser médico, padres, né? Que a gente sempre falava de vocação para isso. Mas eu estava utilizando e aquilo me deixava feliz. Então, a minha profissão já me deixava feliz, mas ainda não. Já era algo que o mundo precisava, né? De profissionais da área, né? E o que eu era boa? Eu era boa no contato com as pessoas e com os números. Trabalhei por muito tempo em departamento pessoal, com contato com as pessoas, né? E, em resumo, né? Sempre trabalhei em RH, mas eu fui descobrir a minha missão quando eu comecei a trabalhar, a fazer o curso de formação de coach. Olha que interessante, depois de muito tempo, eu sentia que dava prazer eu fazer aquilo, de ajudar as pessoas profissionais a se desenvolverem, mas eu não entendia o que era aquela sensação. E quando eu descobri isso na formação de coach, que era aquilo que eu queria fazer, eu comecei a sentir muito mais realizada, ir atrás
do meu objetivo, que é hoje a psicologia clínica, o coach, ir atrás de cliente. Então eu falei, bom, agora eu vou atrás do meu sonho. Então eu fechei o meu Ikigai, tá? Então, quanto antes na vida a gente percebe a nossa vocação, o nosso propósito de vida, mais realizado a gente vai se sentir, né? Mais a gente vai de encontro a trabalhar em lugares que faz sentido para nós, tá? Então, como faz isso quando eu sou jovem, Sandra? Como que eu vou fazer? Missão é uma coisa muito assim, propósito de vida com jovem, né? É possível, né? Eu vou mostrar isso aqui para vocês, né? Para que caminho eu sigo? Eu não consigo nem saber que profissão eu vou fazer, como que eu vou saber o meu propósito? Mas isso você descobre, existem ferramentas para que a gente descubra o nosso propósito de vida. Já nesses meus 5 anos trabalhando com jovens, mais diretamente, porque eu sempre trabalhei com equipes jovens na empresa, e hoje eu tenho amigos que foram aprendizes e hoje são profissionais de diversas áreas que me procuram para ainda dar dica. Eles falam, eu sou esse profissional porque eu escutei você, eu olhei, eu vi a sua orientação, assim como eu escutei uma pessoa falar, Sandra, faz isso, faz aquilo e tal, faz sentido para você? Nada imposto, e fazia sentido para mim, né? Então, o profissional do futuro tem que saber para que caminho ele vai seguir. Ah, Sandra, mas eu posso mudar de profissão no meio do caminho? Hoje é muito normal isso. Eu pego vários profissionais que já têm, sei lá, 20 anos, 30 anos na profissão e querem fazer uma transição de carreira. E vocês vão sentir isso muito. Hoje não quer dizer, eu fiz engenharia, eu fiz administração, eu posso trilhar outro caminho? Pode. As suas competências, muitas vezes, os seus talentos, eles podem servir em várias áreas. Hoje a gente trabalha com a inteligência múltipla, tá? Não é uma só, não é só aquele, eu sou bom nisso. Não, você pode ser bom em várias coisas, desenvolver várias competências, tá? Eu era muito bom em departamento pessoal, com os números, né? E o pessoal fala, você é uma psicóloga diferente, porque você gosta de números, né? Sempre gostei, sim, mas também eu quebrei esse paradigma que eu posso ser uma psicóloga ótima também na clínica. E sou, né? Então a gente faz essa transição. Eu poderia ter ido para qualquer outra área. Adoro área de projeto, desenvolver projetos, planejamento, né? É ótimo, adoro que me contrate para fazer consultoria e eu poder olhar o RH e ajudar em outras áreas também, porque eu já trabalhei com logística, parte de vendas, criei universidade corporativa na área de vendas, né? Trilha de carreira, de diversas áreas. Então, você consegue ir. Eu só, como você sabe disso, de estoque? Porque eu entrava nos projetos e eu queria entender. Então, a gente consegue. Por isso que a mentoria, para mim, ajudar outros profissionais a alavancar os seus negócios, é projeto. Eu adoro, eu estou aprendendo a todo momento. Então, o conhecimento é muito importante e você pode ter uma carreira. Eu faço uma escolha hoje. O importante é você ter para onde você está caminhando, tá? Saber para onde você quer ir, tá? Eu já conheci dentistas que são ótimos administradores e eles falaram, eu fiz a odontologia para administrar.
E não, eu preciso entender como um dentista trabalha, mas eu gosto da administração. Médicos, a mesma coisa. Engenheiros, tem engenheiros em várias áreas. Psicólogos em várias áreas, tá? Hoje não é mais só assim, advogados também. Então, em todas as áreas. E vão surgindo muito mais profissões aí no futuro, tá? Nós não somos mais, eu faço isso e paro aqui, não. O seu conhecimento, o seu desenvolvimento é para sempre. Não importa a idade que você tem, tá bom? Então, como que a gente descobre a nossa vocação, o nosso talento e competências, tá? Partindo do autoconhecimento, ok? Primeiro, você conhece, não importa a idade que você tenha, você tem conhecimento. Você tem habilidades, tá? Que área de interesse? Minha filha de 9 anos, mas o que é a área de humanas? O que é a área de biologia? O que é a área de exatas? Né? Então, ela já está aprendendo isso. E a gente, a cada momento, cada vez mais a gente vai descobrindo mais áreas de interesse. Eu sempre tive interesse de estar com pessoas, de ajudar as pessoas. Eu falo, antigamente eu falava ajudar, hoje é orientar, e não é dar conselhos, tá? O seu comportamento, as suas atitudes, também dá dicas para que caminho você está indo, do que você gosta. Tá? Tem jovens que gostam muito de jogos, né? E tem tipos de jogos que eles jogam que mais interessa. Tem uns que é mais futebol, outros é aqueles de construir coisinhas, né? Outros gostam mais de música, outros gostam mais de criar. Percebe-se a criação muito ali, de Lego, criar, na minha época era carrinho de rolemã, essas coisas assim, né? Eu já não tinha essas habilidades, né? E conhecimento também dá o mercado de trabalho, como que está o mercado de trabalho para essa área. E você não tem que ir, a gente sempre fala, o dinheiro é consequência daquilo que você faz bem feito. Se você for atrás de fazer porque está dando dinheiro, o sucesso pode, você pode se atrapalhar aí e não conseguir, porque você vai ter que ter muito esforço para fazer, tá? Conhecer as suas habilidades, né? Conhecer os seus talentos, todos nós temos talento. A junção de várias habilidades forma um talento, né? E vários talentos pode formar a vocação. Tá? Então, é mito você falar que eu não tenho talento nenhum. Eu só gosto de ficar olhando na internet. Tá? Então, é a percepção, é o seu autoconhecimento que vai ajudar você a saber que profissão você vai escolher. Tá? É possível fazer isso sozinho? Tá? Tem pessoas que é mais nítido, de destaque. Agora tem pessoas que falam assim, nossa, eu queria ser psicólogo, queria ser pedagogo e queria ser médico. Tá? O que nessas áreas tem a ver? Tem a ver pessoas. Gosto de trabalhar com pessoas. Tá. Então vamos lá. Qual é o mais diferente entre médico, psicólogo e pedagogo? Né? O médico tá ali, trabalha mais diretamente com a doença, tem sangue e tal. Você está preparado para isso?
Eu já atendi jovens que falaram, eu não quero ser médico, quero ser médico, quero ser médico. Duas jovens já falaram, quero ser médico, quero ser médico. De repente não, num processo de orientação vocacional, elas começam a perceber, não, eu acho que não é medicina, eu acho que psicologia está mais próxima. Eu gosto de ajudar, de aconselhar, de estar ali próximo das pessoas, de fazer as pessoas pensarem. Ah, legal. Outra, é fisioterapia. Eu gosto desse contato, de contato manual com as pessoas. Mas eu não gosto de ver sangue, de aquela velocidade. Eu gosto de acompanhar. Então, fisioterapia. Ela optou. Então, num trabalho de orientação vocacional, a gente passa por o autoconhecimento, as suas habilidades, competências, valores. Depois a gente vai para pesquisa e para o planejamento. Tá? Então, é um caminho que a gente segue na orientação vocacional. Mas você sozinho pode ter algumas ideias, alguns insights que a gente fala, né? Então, como que eu posso fazer isso? Eu vou dar aqui para vocês algumas sugestões de perguntas que vocês podem fazer. Você fala, Sandra, psicólogo aplica teste para orientação vocacional? Até aplica, tá? Tem, mas eu sou mais da construção disso, de chegar, nada contra quem aplica teste, perfil comportamental, eu também dentro de um processo de orientação vocacional, eu aplico, né? Para checar depois que eu já, junto com o cliente, eu criei tudo isso e chequei com ele. Faz sentido isso para você? A gente trabalha muito com a experiência. O seu histórico de vida conta muito no seu autoconhecimento, né? Liste de 7 em 7 anos da sua vida, quais foram as suas conquistas? Quais foram os seus desafios? O que você aprendeu, né? E para aprender isso, qual recurso você utilizou? Recursos são os ativos. Os ativos são questões internas, que são habilidades, talentos que você utilizou. Eu no primeiro ano eu me destaquei criando, aprendi a ler muito rápido e criei um poeminha, né? Já vai dando indício, e isso deixa a pessoa realizada, tá? É você sentir que as suas conquistas realizadas. Eu fui o orador da turma na pré-escola. Então, isso já vai dando indício. Depois, os outros 7 anos na adolescência. Na adolescência, eu sempre era chamado para falar nas apresentações na escola. Muito bom, já vai trazendo informações. Por quê? Que habilidade você utilizou? A minha comunicação verbal, tá? Outros podem falar, não, eu gostava de organizar. Eu, por exemplo, eu não era a primeira que falava, vai lá na frente, não, porque eu era bem retraída, tímida, eu fazia o planejamento. Você faz isso, você faz aqui dessa tal parte, essa parte é sua, essa é tal e tal. Eu já olhava o que cada um tinha de bom para eles fazerem e eu ficava ali na anotação e tal. Então a gente precisa nos perceber e olhar para o nosso histórico. Todo mundo tem história do que fez e o que alcançou, tá? Sempre existe coisas a serem olhadas, ok? Então, assim você começa um processo de autoconhecimento para ter certeza, um pouco mais de certeza em que carreira seguir. Eu faço engenharia, porque engenharia tem várias, engenharia civil, de projetos, de alimentos, elétrica, de produção. Qual dessas eu faço? Você tem que pesquisar.
pesquisar o que mais faz sentido para o seu perfil, para as suas habilidades. Tá? Você não vai se enfiar numa engenharia de alimentos que você não gosta. Você não entende nem o que é proteína, o que é, sabe? Não, o que é carboidrato, sei lá se isso tem na engenharia de alimentos, estou citando aqui alguma coisa, mas você não vai se meter numa coisa que você não tem nem noção do que é, tá? Então, é pesquisar, olhar se aquilo faz sentido para você. Essa pessoa que eu falei que queria fazer medicina, a hora que ela foi fazer a pesquisa com o médico e viu o esquema que é rápido e tal, não sei o que, ela falou, ai, não, isso não é para mim. Né? Tipo de filme que você gosta de ver, séries, isso conta muito para o seu autoconhecimento. E eu vou dar algumas dicas aqui. Eu não vou falar muita coisa, eu vou falar tudo aqui, a gente ia ficar aqui horas nesse vídeo. Então, tenho bastante perguntas para responder, né? Mas aqui é uma pincelada de coisas como que você pode fazer, tá? Um processo de orientação vocacional demora, em média, de 7 a 10 sessões, tá? Então, aqui eu só estou dando uma pincelada, mas tem como você se aproximar mais de uma profissão que você mais fica mais tranquilo naquilo que você vai fazer. E não começar a fazer uma faculdade, aí eu começo a fazer enfermagem, não gosto. Aí não é isso. Aí eu vou e faço turismo. Também não é legal. Então eu vou fazer RH. Porque não sei quem está fazendo e diz que é bom. Não é por aí. O que é bom para não é bom para você. Tá? Pode ser muito... a gente não tem que ir pelo outro, e sim por nós. É a concentração em nós que vai fazer a gente fazer as escolhas mais corretas, tá? Eu aqui estou passando para que vocês... daqui a pouco ele passa. Então, tem algumas perguntinhas que a gente pode fazer para a nossa mente. O que eu faço com facilidade que as outras pessoas admiram e acham difícil? Você já pensou nisso? Sempre tem algo que você faz que para você é uma coisa boba, mas para o outro não, tá? Brincadeiras da infância também ajudam você que você mais gostava de fazer. Por exemplo, eu tive um cliente que ele falava assim, olha, eu gostava muito de ir para o futebol, mas eu não gostava de jogar, eu gostava da estratégia, de criar a estratégia, um vai aqui, outro vai ali e tal. Ele resolveu fazer engenharia de produção, por causa da estratégia. Tá? Para ele fazia sentido. E tá tudo bem. Não tem certo e errado. Tem o que funciona e o que não funciona. Tá? Brincadeiras. Eu sempre cito esse exemplo que eu acho que ele traz uma clareza. Assim. Eu tenho um sobrinho que a gente brincava e ele falava, eu quero ser... brincava de soltar pipa, né? E um dia ele falou, tia, eu quero voar, eu vou ficar lá em cima. Eu, como assim vai ficar lá em cima? Não dá para você voar no pipa. Né? Ele falou assim, não, eu vou voar no avião, eu quero ficar lá dentro do avião. E na nossa época, isso há 40 anos atrás, não era uma coisa assim, piloto era coisa muito longe da nossa realidade, né? Então, mas ele seguiu esse sonho dele
Hoje ele tem uma empresa de táxi aéreo, trabalha com transporte executivo e trabalha com transporte, esses que levam os doentes de um campo para outro, aeromédico, é isso, é o nome, aeromédico. E ele aos 16 anos ele já tinha o brevet para ser piloto, né? E ele seguiu, desenvolveu e chegou aonde que ele queria. Mas ele estudou bastante, mas ele seguiu. Isso é você lembra do propósito? É você ter certeza do seu propósito, né? Da sua missão, né? Ele encontrou primeiro os talentos dele e a missão dele é ajudar as pessoas. Agora com a aeromédico, precisa ver a felicidade dele nesse ramo, ok? E aí aqui eu fiz algumas perguntinhas para vocês, né? Para o que você faz com facilidade que as outras pessoas acham difícil, né, a ser feito? E brincadeiras você, quando criança, que pode revelar uma habilidade, né? E o que você gosta de fazer que não vê o tempo passar, e ao finalizar se sente realizado. Isso também é uma dica importante, tá? Para que você comece um processo de autoconhecimento, ok? E agora a gente vai passar, eu vou começar a falar. Se vocês tiverem alguma dúvida mais sobre orientação vocacional, manda as perguntas, né? Eu fiz um resumo aqui para que a gente possa caminhar, porque o nosso tempo não é tanto, né? Para falar sobre. Normalmente eu falo 1 hora sobre orientação vocacional, ok? A profissão de psicologia, de psicólogo, né? É um quebra-cabeça, né? Porque a gente trabalha com o cérebro, né? Com a mente humana. Então a gente pode trabalhar em várias áreas, tá? A profissão de psicologia, né? Que tem um Czinho a mais, mas não tem problema, tá? Então, a gente pode trabalhar a psicologia na área social da sociedade, tá? A gente pode trabalhar no desenvolvimento humano, na orientação, no desenvolvimento espiritual e profissional das pessoas, na área de pesquisa e linguagem, né? A programação neurolinguística, aí a psicologia é uma ciência que se tornou profissão já há alguns anos. Então, e você pode trabalhar na área social, na área junto dos tribunais, muito forte. No terceiro setor, em organização, tá? Tanto na área de RH, na área de marketing, em escola, você também pode trabalhar. Em desenvolvimento de cursos, você também faz, pode trabalhar. Então, são N situações que o psicólogo precisa estar presente na área da família, na área jurídica, que eu já falei, na área clínica, você pode ser um profissional liberal, você não precisa trabalhar dentro de empresa. Então, e é o empreendedor, né? Porque psicólogo na área clínica é o empreendedor, né? Você pode dar palestras, você pode dar treinamentos, e é uma área muito vasta, diferente da minha época, que era era mais fechado, né? Ou era clínica ou era organizacional.
E agora não, agora você são muitas áreas que exigem o psicólogo, até em área de publicidade, né, para saber como que funciona a mente do consumidor, né, a psicologia do consumidor também. Você pode trabalhar com crianças, né, com desenvolvimento, tanto de desenvolvimento na aprendizagem e também como em algumas questões sobre de distúrbios. Né? Hoje tem muita psicologia positiva que veio com forte você trabalhar o desenvolvimento humano, né, nesse momento. Né? Então, isso vem contribuindo muito. Por isso que hoje tem muitas questões falando não é do coach isso, a meditação, processo de gratidão, isso é a psicologia positiva, que tem uma área no cérebro que a neurociência já comprovou que é possível desenvolver, tá? Então agora a gente vai para perguntas e eu vou chamar a minha convidada aqui para que comece a responder e eu vou tomar uma aguinha, ok? Bom, eu me chamo Amanda, eu sou a filha da Sandra, eu faço psicologia na Universidade Federal Fluminense, estou no quarto período e eu vou esclarecer algumas perguntas que vocês têm mais relacionado a esse período da faculdade. Vou começar com essa, qual foi o motivo para você querer estudar psicologia? Depois a minha mãe vai falar também. Mas o motivo pelo qual eu escolhi são motivos diferentes. Eu não escolhi porque minha mãe era psicóloga. Ela até levou um susto quando eu falei que eu queria ser psicóloga. Mas eu escolhi psicologia porque eu percebi que qualquer profissão que eu fosse seguir, a profissão que eu fosse exercer pro resto da minha vida, ela teria que ser uma profissão que eu trabalhasse com as pessoas. Eu não me dou bem com processos repetitivos, eu não me dou bem com trabalhar só eu computador, eu preciso ter contato com outras pessoas, eu preciso conversar com outras pessoas, eu preciso ver pessoas diferentes todos os dias. E principalmente o que me fez decidir psicologia foi que eu quero passar a minha vida ajudando as pessoas, poder fazer a diferença na vida delas, poder influenciar essas pessoas. Então, a psicologia, principalmente para mim, é esse jeito de ajudar as outras pessoas, de estar em contato com elas e fazendo diferença na vida delas. A segunda pergunta é: psicologia é ciência? Sim, psicologia é uma ciência. Se você é um psicólogo, você é um cientista. Dependendo da faculdade, dependendo do currículo que a faculdade oferece, psicologia pode ser uma ciência da saúde, como medicina, fisioterapia, ou pode ser de humanas, e aí entra junto com ciências sociais, com serviço social, são ciências humanas, filosofia e sociologia também. A minha faculdade é mais voltada para ciências humanas. E menos para ciências da saúde, para ciência da saúde. A segunda pergunta é: os psicólogos seguem todos o mesmo modelo de intervenção? Não. Como é lidar com pessoas totalmente diferentes? Vocês fazem acompanhamento com psicólogos também? Então, são muitas perguntas em uma só.
Não seguimos o mesmo modelo de intervenção. E aí isso já responde a segunda pergunta, que é como lidar com pessoas totalmente diferentes. Cada psicólogo tem a sua área. Cada psicólogo segue a sua área, segue a sua vertente. A gente tem muitas aí de psicologia, a gente tem da psicologia clínica, né? A gente tem cognitivo comportamental, a gente tem humanística, a gente tem psicanálise, e cada uma dessas propõe um modelo de intervenção. Um não, vários. Depende de qual é a queixa do paciente, depende da história daquele paciente, do que ele demonstra como ser melhor para ele. Então, cada modelo de intervenção é uma tomada de decisão que envolve muitas coisas. São muitas sessões, tem que conhecer bastante paciente e dependendo da técnica também. A técnica que eu pretendo seguir, por exemplo, ela não tem nenhuma intervenção. A gente não trabalha com intervenções, porque a gente acredita que não tem como eu propor uma solução para o seu problema. Você tem que propor essa solução, já que eu não sou você. Então, eu não consigo pensar o que é melhor para você. Só você pode fazer isso. E vocês fazem acompanhamento com os psicólogos? Sim. O CRP, o CFP, Conselho Federal de Psicologia, ele exige que os psicólogos tenham também um acompanhamento. Muitos psicólogos fazem, param, voltam, não tem problema, mas existe sim esse acompanhamento com o psicólogo fazendo terapia para ele, e também existe como você fazer supervisão. Mesmo depois da faculdade, você pode fazer supervisão e ter alguém que revise os seus pacientes por você, para você ter certeza que você está no caminho certo, que você está conduzindo aquela sessão bem. Terceira pergunta: quais dúvidas e desafios durante o curso? Existem bastantes desafios e, assim, depende muito. A gente diz que conversar com um psicólogo é um grande depende, porque tudo que você pergunta para um psicólogo ou para o estudante de psicologia, ele responde depende. Porque realmente a gente tem essa consciência de que não existe uma psicologia A, existem psicologias com diferentes objetos de estudo, com diferentes métodos, e são diversas áreas. Então, assim, não tem como dizer que existe uma coisa para todo mundo. Até porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm histórias diferentes. E não tem como eu dizer assim, esse é o maior desafio, são esses os desafios. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu tinha na minha cabeça que ia ser muito difícil fazer uma faculdade federal, porque eu ia ter que ler muito, e seria, assim, eu teria que ler autores que eu nunca tinha tido nem contato e tal. E essa parte foi até tranquila. O que foi mais difícil para mim foi mudar de estado, mudar de cidade, com os meus pais, e também a questão financeira. A próxima pergunta: o que precisa para ter um psicólogo? Eu acredito que não existe nenhum pré-requisito assim, que te impeça de ser um psicólogo. Acho que tudo que a gente pode desenvolver, né? A gente pode desenvolver habilidades, a gente pode desenvolver competências. Agora, eu acho que primordialmente você precisa gostar de pessoas para fazer psicologia. Você precisa gostar de ter contato com as pessoas, de falar com as pessoas, porque isso é essencial. O psicólogo pode ficar perturbado por atender muitas pessoas perturbadas? Sim, e é por isso que a gente conversou que precisa de terapia. Todo psicólogo precisa de terapia. Psicologia trabalha o ser humano como um todo, corpo, mente, emoções, pensamentos e comportamentos? Sim. Cada palavrinha dessa, por exemplo, mente, emoções e comportamento, já são 3 áreas diferentes. A gente trabalha o ser humano como um todo, mas, por exemplo, a neurociência, a psicologia mais neurótica, não. Que trabalha mais com os neurônios, as sinapses, aquela que vai, vai encontrar como a emoção funciona no seu cérebro, como é que os neurônios conversam com o outro, é uma psicologia. A psicologia que trabalha as emoções, em como você reage a essas emoções,
como essas emoções afetam você, já é outra psicologia. O comportamento também, como é que você reage a tal estímulo. São vários objetos diferentes, mas sim, todas essas psicologias, ela trabalha o ser humano como um todo. Não tem como a gente... Não dá para dizer, eu sou ou razão ou emoção. Não, você é razão e emoção, os dois vivendo aí juntos, e é por isso que a gente tem tantos conflitos internos, porque são esses dois polos de tudo dentro da gente, o tempo inteiro assim, razão agora, emoção agora, então a gente precisa de terapia. Psicólogo faz julgamentos? Não. Psicólogo não faz julgamentos, eu costumo dizer que quem faz julgamento é juiz. A gente faz análise, o psicólogo analisa, ele vai analisar a sua história, como você conta essa história, e a partir daí a gente vai ajudar o paciente a achar uma solução, se ele está com um problema. Eu não vou, o psicólogo não vai chegar para você e falar, olha, essa aqui é essa sua resposta, põe-se em prática. Não. A gente vai caminhando junto para achar qual é a solução que você sente que é melhor para você. É difícil concluir a faculdade de psicologia? Novamente, depende. Não, é uma grande carga de leitura e você tem que saber dialogar com essas coisas que você lê. Tem que saber colocar essas coisas em prática. E, assim, são 5 anos de faculdade, então é bem extenso, vai passar bons anos aí estudando isso, mas não é difícil, é um desafio. Se você quer fazer psicologia, se você acredita que é isso que você tem as competências, se você acredita que é isso que vai te fazer feliz, vai. É desafiador, mas é incrível também. Fazer psicologia é muito, muito gostoso. Qual a diferença da psicologia organizacional para a psicologia que se aplica em clínicas? Organizacional é uma área da psicologia que você pode seguir e a clínica é outra, né? Existem muitas outras. Por exemplo, dentro da psicologia organizacional, dentro de uma organização, você pode ser um psicólogo clínico, você pode atender as pessoas daquela empresa. Mas a psicologia organizacional e a clínica, elas realmente são diferentes. A psicologia organizacional, ela não faz um acompanhamento, ela não tem um tratamento, sabe? De você, toda hora, num dia marcado, numa sessão, você ir lá e você fazer aquele acompanhamento. A psicologia organizacional não tem isso. Ela assiste o funcionário, assistir no sentido de dar assistência. Ela assiste o funcionário daquela empresa. Então, ela pode auxiliar no desenvolvimento através do setor de treinamentos, mas ela pode também dar um apoio, dar um auxílio, por exemplo, no recrutamento de seleção, na folha de pagamento, e tem muitas outras áreas aí da psicologia organizacional que a gente pode atuar. Essas 3 que são as mais conhecidas. Na clínica, a gente trata principalmente... A área da minha mãe não diz isso, mas a minha área diz que a gente trata sofrimento. Então, a gente está ali para tratar, a gente está ali para acompanhar o desenvolver do paciente mesmo. Toda semana, ou uma vez a cada 15 dias, enfim. Você faz o acompanhamento, e esse acompanhamento, ele é sucessivo. É possível seguir a carreira na área de pesquisa? Sim. Em todas as muitas áreas da psicologia, você pode fazer pesquisa sim. Por exemplo, você pode ser um psicólogo organizacional de pesquisa. Você vai fazer pesquisas voltadas para a área de psicologia organizacional. O que é a hipnose e no que ela pode ajudar? Bom, a hipnose é uma técnica muito antiga. Ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia. Mas nem todo mundo consegue ser hipnotizado, você tem que estar muito suscetível. E quando Freud utilizava a hipnose, ele realmente percebeu que não funcionava para o que ele queria, que era ter acesso ao inconsciente. Ele tinha acesso ao inconsciente pela hipnose, esse é o objetivo dela, só que as pessoas eram hipnotizadas e depois, quando elas voltavam ao estado de consciência, elas esqueciam tudo que tinha acontecido, então não tinha um progresso. E aí, óbvio, ela era bem primitiva com Freud e ele acabou abandonando a hipnose, mas com o tempo essa técnica da hipnose foi aprimorada e hoje em dia ela ainda é usada, é utilizada
Mas assim, você tem que estudar muito para usar essa hipnose no âmbito clínico. Uma pessoa de psicologia pode atender um familiar? Não. Jamais, nem familiar, nem conhecido, nem amigo, nem colega de sala. A gente não indica. Por quê? Porque quando você conhece essa pessoa, por mais que você diga que não, você já tem uma impressão daquela pessoa, você já tem uma opinião. E isso afeta o seu diagnóstico. Então, não pode, é antiético, até o Conselho Federal de Psicologia não permite. Geralmente, as pessoas conseguem resultados bons desde a primeira consulta. Primeira consulta de psicologia a gente chama de anamnese. É onde a gente vai fazer umas perguntas muito específicas, por exemplo, com quem você mora? Quantos irmãos você tem? A gente faz uma ficha para a gente colher dados da sua vida e através desse encontro a gente não tem resultados. Os resultados da terapia, da psicoterapia, eles são individuais. Como cada um é um, isso tudo depende de você também o seu tempo de resposta a essa terapia. Pode ser que venha de 1 mês, 3 meses, 1 ano fazendo terapia, não sei. Cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa vai ter esse retorno no tempo dela. A próxima pergunta, quanto tempo leva para ser um psicólogo? Bom, são 5 anos de faculdade obrigatórios para você ser um psicólogo e depois você pode fazer mestrado, doutorado, especialização, pós, MBA, qualquer coisa, mas o tempo mínimo para você poder exercer a profissão são os 5 anos. E aí depende de cada faculdade quando é que eles vão começar a liberar o estágio. Quais áreas de especialização tem na psicologia? Na primeira aula no curso de psicologia, a minha professora fez essa pergunta. Ela perguntou quantos a gente achava, e aí pessoas chutaram tipo 20, 30, 50, 100. E a verdade é que a resposta é 400. São 400 áreas que você pode atuar depois que você se forma em psicologia. Só que, como o ser humano é muito dinâmico e existem várias coisas a serem analisadas, esse número muda o tempo inteiro, porque você pode não conhecer, mas tem algum psicólogo que trabalha a psicanálise num ponto específico que só ele trabalha. E isso já é uma área nova. Então, como o ser humano muda muito rápido, esse número de especializações, ele também muda muito rápido. E, bom, acho que é isso. Essas são as perguntas que eu resolvi aqui responder para vocês. E as próximas, existem mais algumas. E aí a Sandra vai voltar aqui para falar com vocês, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Vamos para as próximas perguntas aqui. Foram bastante, como eu disse, né? A Amanda já falou uma parte. Como manter a sua mente tranquila na pandemia? Que é a primeira pergunta que eu selecionei aqui. Gente, como a Amanda falou, na área que ela quer atuar, trabalha mais a questão da doença, né? Eu trabalho com a psicologia positiva. Então, eu trabalho muito com o processo de meditação, com o processo da gratidão, com o otimismo, e isso é o lobo frontal nosso que a gente estimula para que ele comece o controle emocional, tá? Eu fiz uma extensão aí em educação emocional positiva e a base é essa. Então, a resposta para essa pergunta é: trabalhe o seu emocional, faça o que você gosta, medite, agradeça pelos pequenos aprendizados que você obtém durante o dia, se planeje, tá? E use palavras positivas, modifique o seu mindset em trabalhar algumas questões, tá? Qual é a importância do acompanhamento psicológico dentro da instituição de trabalho? Essencial. Hoje, muitas pessoas com estresse, ansiedade, então as empresas não costumavam ter psicólogos clínicos para acompanhar os seus profissionais. Eu atendo muito
profissionais de empresas que vêm para mim para fazer orientação, para desenvolver o seu profissional, para ter inteligência emocional, que é uma competência hoje muito trabalhada. O psicólogo dentro da empresa, ele não pode fazer clínica, mas ele pode falar, orientar um profissional, um colaborador e fazer um processo de autoconhecimento para melhoria em qualquer área, tá? Às vezes pode ser em casa, nos relacionamentos, não sei, ou o próprio trabalho, tá? Quais são as características, requisitos mínimos para se tornar um profissional de campo, terapeuta, educador, etc., o que pode desqualificar, impedir que alguém se torne um? Existe algum processo, ferramenta que pode julgar aptidões para tal? Como a Amanda disse na outra pergunta, você precisa gostar de pessoas e não ter nenhum distúrbio comprovado emocional. Deficiente, que a gente fala, distúrbio coisas que comprometam mesmo o seu entendimento intelectual e emocional, ok? Como que eu vou lidar com uma outra pessoa se eu não sei como lidar comigo? Então, isso é essencial. Você precisa se conhecer, conhecer os seus limites, as suas forças, para você poder lidar com a outra pessoa, tá? Hoje tem muitas pessoas falando terapeuta. O psicólogo, ele é psicoterapeuta, tá? E tem outros tipos de terapeutas integrativos que eles falam. O psicólogo é psicoterapeuta, ok? Sabendo-se que o novo sempre traz medo, o que pode ser feito para amenizar esse temor diante das novas vagas que estão surgindo no mercado? Eu entendi essa pergunta, não sei se é o que a pessoa quis perguntar, foi isso. Como trabalhar o medo? O medo é um sentimento primitivo que vem desde dos nossos ancestrais, tá? E eles têm três funções: fuga, congelar e ataque, tá? Então você precisa saber a real, se aquilo é algo fantasioso ou se ele é real, tá? Vagas, em relação a vagas de trabalho no mercado, a gente sempre tem, a gente sabendo o nosso potencial e sabendo que caminho que a gente vai seguir, não vai existir medo. Agora, se você entra num campo minado que você nunca viu, eu sou psicólogo clínico e quero ir para organizacional. Então, você vai sentir um certo receio de ir para uma vaga dessa, né? Você estudar, você relembrar e tal. Você pode não ter a experiência, mas você tem a técnica, tá? Então, isso acontece. Eu sou um engenheiro, eu não vou me candidatar para uma vaga de psicólogo, tá? Então, aí é mais complicado em relação ao medo. O medo é quando você tem mais confiança em você, fica mais fácil lidar com ele, ok? Quais os problemas que mais chegam até você, até mim? Vários, mas hoje, com mais frequência, estresse no trabalho, ansiedade, tá? E depressão. Então, eu trabalho resgatando as pessoas para terem uma vida mais equilibrada. Dúvidas também em relação ao profissional, desde jovens até pessoas de 50 anos. Isso no processo de psicologia clínica e no coach também. O que fazer quando não se nota uma melhora no tratamento? Eu acho que é através de feedback, né? E sempre colocando o cliente a par daquilo que está acontecendo. Olha, você percebe isso? Você está vendo isso? Às vezes a pessoa é resistente, tem sabotadores,
e a gente precisa trabalhar isso com o cliente, tá? Como encontrar soluções básicas que ajudam seus pacientes? De onde surgem essas ideias que na maioria das vezes favorecem na vida deles, né? É com a experiência no atendimento de consultório que você vai percebendo diferentes tipos de pessoas e você, como profissional, olhando as suas competências, você espelha, você atrai aqueles clientes que realmente precisam do seu tipo de tratamento, tá? Uns se adaptam com um e outros se adaptam com outro, por isso que é um campo vasto, ok? A área é muito assim, tem lugar para todos, de todas as áreas. É verídico que o pensamento é a força criadora? É verídico. A psicologia positiva coloca isso. O cérebro não sabe o que é real e o que é fantasia. Então, se você imagina fortemente que alguma coisa precisa acontecer, o seu corpo vai te conduzir para isso. A sua mente, o seu corpo vai te conduzir para isso. Por isso que é importante você ter objetivos claros de onde você quer chegar. As pessoas mudam quando elas passam para o psicólogo? Normalmente, sim. Percebe-se, muda, percebe que fazia algumas coisas que precisam ser melhoradas, né? Que melhorarem outras coisas e precisam mudar o comportamento. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, não existe mais, ok? Mas a pessoa precisa estar disposta a fazer esse processo de mudança. Quais são os benefícios para uma empresa? Havendo um psicólogo, vários benefícios, tá? Ajudar os profissionais a elevar a sua produtividade, se sentirem mais motivados, ter o sentimento de pertencimento e realização. Esses são alguns. Posso fazer psicologia para complementar uma outra profissão? Pode. Eu só não sei se você vai querer, porque são 5 anos, como eu disse, é bem intenso, mas já conheço pessoas que depois de ter feito engenharia foi fazer psicologia, tá? Médicos também. A autossabotagem pode afetar muito a nossa mente e de que forma? A autossabotagem é o maior sabotador do sucesso, tá? A gente se sabota muito por não nos conhecer, então é importante que a gente faça um processo de autoconhecimento. Se psicologia é o estudo da mente, do comportamento, seria certo usar técnicas de análise comportamental para melhorar o desempenho no local de trabalho e para minimizar o desempenho ou atendimento ao cliente? Sim, totalmente, tá? A análise comportamental, ela é uma técnica utilizada na psicologia, tanto que existe a terapia cognitiva comportamental, que é foco no comportamento. E ela melhora, como eu disse, a produtividade, o desempenho das pessoas, o atendimento no cliente, tá? Como controlar minhas emoções e problemas em casa e na empresa? Sabendo quem você é, quais são as suas forças, quais são as questões que te limitam, para que você consiga separar. Não é separar, porque a gente é um ser humano único e eu sou um aqui na empresa e sou outro em casa. Não, você tem que saber aonde serve competência e habilidades. Num lugar, eu não vou tratar a minha esposa ou o meu esposo da mesma forma que eu trato o meu chefe, nem no positivo, nem no negativo, tá? São competências e habilidades que você vai usar em cada momento, aonde serve. Não é o certo nem o errado, é aonde cabe e onde não cabe, tá? Com tantas pessoas se formando na área, como você daria para alguém se destacar e conseguir de fato atuar na área? É o seu diferencial, é a sua força. Tem psicólogo que atua numa área e se especializa naquela, ele vai ser melhor do que eu, e eu vou ser melhor do que ele independente da área
Porque eu me especializei, eu tenho competências que talvez ele não tenha, tá? Por exemplo, tem psicólogo que tem, eu tenho habilidade, vou falar de mim, né, que é mais fácil, com planejamento. Tem psicólogo que não, tá? Então, ele vai atuar em outra área, voltado mais para uma outra área, ok? Já tive psicólogo que não tinha noção nenhuma de números, precisa se desenvolver, eu já tinha, tá? Eu tinha dificuldade em entender muito a questão da neurociência. Fui estudar porque eu achei que era importante. E hoje eu estou me especializando nessa área, tá? Da psicologia positiva também. Então, cada um vai olhar para o seu diferencial. O seu diferencial humano faz a diferença no mercado de trabalho, ok? Como ajudar uma pessoa introvertida na escolha de um curso? Não é porque você é introvertido que você não tem escolha, que você não tem, que você não sabe fazer escolha, tá? O introvertido, eu sou uma pessoa introvertida, eu trabalhei isso, a gente pensa de uma forma diferente do extrovertido, mas você faz escolhas, toma decisões, você precisa falar, né? Você precisa encontrar pessoas que te ajudem a expor isso para fora, a expor, né, para fora, para que você possa discutir e falar. Já atendi pessoas que, sim e não, mas aí a gente vai com técnicas ajudando essa pessoa a colocar tudo isso e a gente fazer o entendimento, tá? É possível, sim. Não é que eu sou tímido, introvertido, que eu não faço escolha. O quanto a pandemia afetou a psicologia? Então, essa pergunta eu não entendi. Se afetou positivamente ou negativamente. Eu posso dizer que hoje os psicólogos estão sendo muito mais preocupados. Nunca trabalhei tanto. Assim, trabalhei muito dentro da empresa, mas era outras questões. Mas as pessoas estão precisando muito mais de ter alguém para ouvir, para orientar e esse momento é o contato humano, gente. Precisa. E como enfrentar a ignorância das pessoas que acham que psicólogos são apenas para loucos? Loucos não precisam de psicólogo, gente. Eu sempre falo isso. Eles não têm consciência. Então, eu não faço um tratamento com uma pessoa. O que é louco para as pessoas? Né? Hoje, a maioria das pessoas consegue ter um tratamento com medicamento, que através o psiquiatra pode ajudar muito, ele que é o profissional para dar medicamento para ajudar no tratamento. Então, psicólogo é para todos, todos nós precisamos ter, não é porque eu sou psicóloga, mas a gente precisa ter outras pessoas que a gente confie para poder falar, para poder nos ajudar com outra visão. A outra pessoa nos mostra muitas coisas que nós não enxergamos, ok? Uma pessoa com problemas emocionais constantes pode ser um profissional da psicologia? É indicado? O que se usa mais no campo de trabalho? Do que foi estudado na faculdade? Nossa, é uma pergunta assim, uma pessoa com problemas emocionais, primeiro, a pessoa precisa passar por um psicólogo, entender esses problemas, para depois ver se ela quer seguir esse caminho. Muitas pessoas, sim, olham e falam, nossa, foi tão bom para mim, eu vou fazer psicologia para ajudar outras pessoas, tá? Já tive, na minha faculdade mesmo, eu tive uma companheira que era o terceiro ano que ela estava fazendo o quinto ano, mas ela tinha dificuldade no atendimento clínico, né? Era uma senhora já, mas os professores
davam feedback e falavam para ela, né? Ela precisava concluir aquele estágio daquela matéria para poder finalizar, tá? E normalmente as pessoas que começam a fazer e vê que não dá, que vai ser muito, se é complicado para ela se entender, imagine para o outro, elas acabam desistindo. 6 primeiros meses de faculdade já desiste, tá? Qual a maior dificuldade de ser um psicólogo? A maior dificuldade é você estar disposto a entender o outro ser humano, tá? Sem julgamento e sem dar opinião. Você vai usar técnicas, tá? Então, a dificuldade de ser um psicólogo é você estar sempre se conhecendo e respeitando o outro ser humano. Eu acho que isso, se a pessoa não consegue fazer isso, ela não vai conseguir ser psicóloga. Como ter um bom diálogo com o paciente? Desenvolver a sua comunicação, a sua escutativa, né? E o paciente querer fazer aquele processo para a melhoria, sua melhoria. Na sua opinião, como é possível saber se os instrumentos clínicos utilizados em um paciente estão resultando em um benefício real? É ele mesmo que sente e traz para nós. Tá? Ele que fala, isso aqui funcionou, isso aqui deu certo, eu estou me sentindo assim. Ele te dá o feedback. E se o cliente mesmo não sentir que está tendo evolução, ele mesmo para. Tá? Ele desiste. E tem que ser avisado, existem sabotadores que prejudicam. Tá? É verídico que a mente controla o corpo? Um depende do outro. A mente é poderosa, assim como eu disse, mas o nosso corpo, ele recebe comandos e ele tem os comportamentos que são automáticos, tá? Eu teria que dar uma aula aqui de instinto, tudo para você. Mas a mente e o corpo, eles caminham juntos. É mais fácil lidar com pessoas de qual faixa etária e por qual motivo? Eu não diria fácil. Eu digo que é mais intenso o trabalho com criança, porque depende muito mais de ferramentas e tal, mas eu vejo que qualquer um hoje, qualquer área, é possível trabalhar e desenvolver idosos, crianças. E as crianças, eu acho que o trabalho é mais nítido quando você dá a atenção que você utiliza, só que são mais fácil de lidar no sentido do retorno deles. Eles são mais sinceros e tal. O ser humano ainda fica, o adulto fica mais com receio. Ai, será que eu estou mudando mesmo? Será que isso vai ser bom para mim? São os julgamentos. Eu conseguiria ingressar na área de recursos humanos no requisito de recrutamento e seleção de uma empresa apenas com curso técnico ou um tecnólogo, tá? De recursos humanos de 2 anos, você consegue sim em seleção e recrutamento e seleção. Eu falo sempre que o tecnólogo, ele é mais o operacional. E o psicólogo, ele vai mais no entendimento se aquilo é bom para o ser humano, se não é, quais vão ser as reações, começam mais amplo, ok? E a gente termina por aqui. Eu queria agradecer novamente a oportunidade, foram bastante questões. Se tiverem mais alguma questão para mandar, fica aí o meu contato, Coach Sandra Viana e coachsandra.viana@gmail.com e o meu celular, que já teve aí, ou pode mandar para o Projove ou entrar no direct nas minhas redes sociais e mandar as perguntas, se ficou alguma dúvida aí, tá bom? Ou se ele pode mandar por e-mail também. Bom, muito obrigada, espero ter contribuído.
e que vocês gostem desse vídeo. Até mais!